Vamos para a 8ª aula, pessoal, de sistemas operacionais, tá? Onde a gente vai falar sobre a comunicação entre os processos. Tá? A gente já falou sobre threads, processos, como é que as threads podem ser implementadas no modo núcleo, no modo usuário, as versões híbridas e os exemplos de threads e como o gerenciamento é realizado. Tá? Hoje a gente vai ver o quê? Hoje a gente vai ver um tópico muito importante que seria dentro da comunicação entre processos. Tá? O que seria essa comunicação entre processos? Essencialmente, pessoal, seria como é que os dois processos elas se comunicam. Tá? Essencialmente é isso. Agora, eu coloquei aqui uma versão em inglês porque na computação, a gente sempre chama esse tema de IPC, tá? Inter-Process Communication. Né? Então, a gente chama essa comunicação entre processos como IPC, vocês vão ver em revistas, em diversas literaturas, né, livro-texto, como IPC. Então, estou alertando aqui para que vocês possam saber que o IPC seria a comunicação entre processos. Tá? Então, por que a comunicação entre processos? Né? A gente sabe que qualquer pessoa, né, ela precisa se comunicar, precisa ser boa para se comunicar e a mesma coisa ocorre também com processos. Processos não são independentes. Tá? Um processo ela tem que se comunicar com outro processo para que ela possa, então, trabalhar colaborativamente e alcançar o quê? Vão alcançar um resultado, um objetivo comum. Então, por isso, um processo ela tem que comunicar um com o outro para que o resultado aí que é comum possa ser alcançado. Mas para isso existe o quê? Existe também a questão de quê? A questão do conflito, né? Como eu estou dizendo aqui. Né? Então, qualquer comunicação vai gerar um conflito, assim como na vida entre pessoas, né? entre casais, etc. Então, aqui a mesma coisa também entre a comunicação entre processos. Exemplo, pessoal. Se um processo não está pronto para comunicar, o outro processo tem que o quê? Ela tem que abortar até que o quê? Até que o processo esteja pronto para comunicar. Então, esse processo aí parece simples na vida humana, mas que comunicação entre processos não é tão simples, porque eu tenho que fazer uma chamada de sistema para parar esse processo, colocar esse processo para dormir, para que depois, quando o outro processo B estiver pronto, o processo A venha então ser acordado e possa então haver a comunicação. Tá? Então existe uma sequência adequada, como é que eu posso dizer? Uma sincronização adequada para que isso tudo possa acontecer. Tá? Um exemplo simples, pessoal. Um processo A aqui, ó. Processo A, ele faz um processamento e joga o quê? Joga o resultado X para quem? Dentro de um disco. O processo destino aqui, ela coleta esse processo X e joga para onde? Vai ler esse valor do X para o processo destino, que é o processo B. Entretanto, parece simples aqui, mas eu tenho que sincronizar esses processos de forma o quê? De forma que esse processo B aqui, ou processo destino, ela possa ser avisada no momento em que esse resultado X estiver disponível no armazenamento em disco. Então parece simples, mas existe o quê? Existe esse processo aí de sincronização para que esses dois procedimentos, então, com dois processos, possam ocorrer de maneira organizada. Né? Então esse é o que ocorre com o processo de quê? Com o processo de comunicação entre esses dois processos que a gente viu. Né? Problemas. Problema é que ocorre o que a gente chama de condição de corrida. O que seria essa condição de corrida? Essa condição de corrida, então, situando bem vocês, seria uma situação onde esses dois ou mais processos, eles tentam acessar o quê? Eles tentam acessar recursos compartilhados de forma competitiva. Tá? Então, existe o quê? Existe aí um procedimento que a gente precisa tratar. Tá? Exemplo aqui, né? Então, tem duas execuções aqui, dois procedimentos, onde essa variável, como eu havia citado para vocês, tá, é dependente de quem? Essa variável aqui depende
Tá? X depende da execução do primeiro para que ela possa, então, ser executada de maneira adequada, tá? Com o resultado esperado. Ora, se esses dois procedimentos estão em threads separadas e compartilhando a mesma variável, obviamente que eu preciso sincronizar elas. E aqui vai nascer o quê? Vai nascer uma coisa que a gente chama de race conditions, né? O race condition seria o quê? Seria justamente, a região crítica seria justamente essa variável A, como vocês estão vendo aqui. Tá? Bom, então, exemplo de condição de corrida. Quando um processo deseja imprimir um arquivo, ele precisa denotar onde que ele vai colocar esse arquivo. Essencialmente assim, pessoal, explicando aqui para vocês. Um exemplo. Esse processo B e processo A, os dois querem imprimir um arquivo. Quais seriam as variáveis que eles vão utilizar nesse sistema de impressão, nesse spooler, que seria o sistema de impressão? Existem duas variáveis, tá? A variável out e a variável in. Tá? A variável out aqui, a variável in, vai ser a variável, o ponteiro, vamos dizer assim, um ponteiro, onde vai conter o endereço do próximo slot livre onde há informação do arquivo a ser impresso. Vou repetir. Esse in aqui vai conter o endereço do próximo arquivo aqui, do próximo slot livre, onde pode ser armazenado o arquivo a ser impresso. Então aqui tem uma fila de impressão. Tá? Uma fila de impressão que começa com o endereço 4, tá? 5, 6 e o 7. O próximo arquivo a ser impresso é esse aqui, ó. ABC, esse é o próximo arquivo a ser impresso. Tá? O problema é que existem dois processos que querem o quê? Que querem imprimir um arquivo. Olha a situação que acontece, pessoal. Tá? O processo B, vou começar com o processo A. O processo A, ele vai ler a variável in para saber onde ele vai colocar o nome do arquivo para ser impresso. Tá? E aí o que o A vai fazer? O processo A vai ler essa variável. Ao ler essa variável, nota o seguinte, pessoal, estamos num ambiente preemptivo. Então, esse processo A é tirado da CPU e quem entra vai ser o processo B. O processo B faz a mesma coisa. Ele vai ler a variável in e vai verificar que o endereço é o quê? O endereço é o 7. O processo A também, ele leu a variável e parou nessa leitura da variável 7. Então, ele tem armazenado dentro do registrador que a próxima área livre para colocar o arquivo a ser impresso é o endereço 7. O processo B ele entra em execução, porque o processo A foi tirado, o B entra em execução, ele verifica que o próximo slot livre é 7, atualiza o out para 4 aqui, tá? Porque o próximo arquivo a ser impresso é esse 4 aqui, ó, tá? Atualiza esse 7 agora para 8, tá? E segue adiante. Só que o que vai acontecer? O processo B colocou o arquivo B. Agora o processo B sai de execução e entra o processo A. Nota o seguinte, o processo A, ele tinha registrado que o 7 seria o endereço onde ele deve colocar o arquivo a ser impresso. Então o que ele faz, pessoal? Ele coloca dentro do arquivo A. Tá? E aí o resultado disso é que ele atualiza o in para 8 e o resultado disso é que o processo B nunca vai ter a sua impressão realizada. Por quê? Porque o processo A sobrepôs a sua impressão, o arquivo a ser impresso. Tá? Então esse é um processo de quê? Esse é um problema, bem dizer, né? É um problema de sincronização entre processos. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que isso não venha a ocorrer. Através de quê? Através da sincronização entre esses dois processos. E esse é o assunto da aula de hoje, pessoal. Tá? Esse exemplo não é o único, existem vários exemplos. Vocês querem ver um outro exemplo? Tá? Não é porque eu sou do Japão, né? Mas esse slide esse exemplo, né? Encontra-se inclusive no Tannenbaum. Então você tem um operador OP1
no Brasil que lê a poltrona 1 como vaga. No Japão, o OP2, o operador 2, vai ler que a poltrona 1 encontrava-se vaga. Tá? O operador compra a poltrona 1, tá? E é tirado de quê? É tirado de execução. Tá? Por quê? Porque tem a questão do quê? Tem a questão do time slice. Né? Estourou o tempo, ele é tirado. O OP1 não é, ele não atualiza que essa poltrona 1 encontra-se ocupada, e o OP2 faz a mesma compra. Problema de quê? De sincronização. Então, esse tipo de problema, ela deve o quê? Ela deve ser evitada através de quê? Através de mecanismo aí de sincronização. Tá? Então, como é que a gente deve tratar esses problemas? A gente deve tratar isso com uma coisa que a gente chama de quê? Uma coisa que a gente chama de exclusão mútua. O que seria exclusão mútua? Excluir mutuamente um processo quando a gente entra o quê? Quando a gente entra numa região que a gente chama de região crítica. Então, essa região aqui, tá? Essa região aqui, ó, essa área de memória que armazena essa variável é considerada uma região crítica. E por isso, apenas um único processo, ela deve se situar, ela deve estar nessa região crítica, uma de cada vez. Tá? Então, essa é essencialmente uma forma de quê? Uma forma de fazer exclusão mútua. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Um exemplo seria o quê? Seria transformar aquele get próximo slot livre, tá? Set nome do arquivo, adicionar o slot, set próximo slot livre, com uma operação aí que a gente chama de operação atômica, né? O que seria essa operação atômica? Quando um processo ele entra nessa região crítica, quando ele entra nessa região crítica, ele só vai ser tirado no momento em que ele terminar essa região crítica aqui. Se ele está no meio dessa região crítica, ele não vai ser interrompido. Dessa forma, o que eu faço? Eu faço o que a gente chama de exclusão mútua, né? Eu tento excluir mutuamente processos. Por quê? Porque essa é uma região crítica. A atualização dessas variáveis que vocês viram aqui, dessa variável, particularmente o in e o out, é o quê? Uma região crítica que requer o quê? Que requer que apenas um único processo possa executar uma de cada vez. Tá? Então, esse procedimento de fazer com que um processo execute uma de cada vez a região crítica compartilhada, que é de todo mundo, é o que a gente chama de exclusão mútua, tá? Que é o assunto aí dessa aula de hoje. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, existe uma região crítica, então P1 entrou aqui, o P2 é o quê? Eu nego a entrada desse processo P2 na mesma região crítica. Tá? E dessa forma, eu realizo o mecanismo aí de exclusão mútua. Mesmo exemplo aqui, pessoal, vamos lá. O processo A aqui, ele começa a sua execução, entra aqui, começa a sua execução nesse ponto, tá? Entra na região crítica aqui e sai nesse momento da região crítica. E continua o quê? Continua a sua execução. Processo B faz a mesma coisa, começa a sua execução e tenta entrar nesse ponto na região crítica. Só que ele é posto para quê? Ele é posto para o que a gente chama aí de bloqueado, né? Ele entra no estado de quê? De bloqueado, por quê? Porque ele não pode entrar nessa mesma região crítica. Tá? Então ele é posto para dormir durante todo o quê? Todo esse tempo aqui. Tá? Todo esse tempo aqui ele é posto para dormir. Quando o processo A ele deixa a região crítica, o processo B faz o quê? O processo B sofre o que a gente chama de quê? De um wake up, né? Ou seja, acorda. Agora você já pode entrar na região crítica. Tá? Então isso seria o quê? Isso seria o mecanismo que a gente chama de exclusão mútua, né? Ou excluir mutuamente os processos de forma que esses processos venham a compartilhar uma região crítica e alcançar resultados aí esperados sem problemas aí de sincronização. Tá? Bom, exclusão mútua e região crítica. Assegura-se, né, que a exclusão mútua, recorrendo aos mecanismos, ela tem também tem problemas na máquina virtual Java, e essas afirmações são também, né, válidas, né, para as threads, né, principalmente para as threads.
Por que as threads? Porque as threads, elas compartilham o quê? Compartilham o mesmo espaço de endereçamento, tá? Como eu estou dizendo aqui, né? Ele é para a parte de threads, né? Ela é o quê? Ela é mais crítica, tá? Em virtude de quê? Em virtude de compartilhar o mesmo espaço de endereçamento, tá? Bom, aí vamos então entrar para a parte das regras, tá? Para definir os mecanismos aí de sincronização aí de processos, né? A primeira regra para a programação concorrente, e para a gente saber, né, o que é uma solução boa e o que é uma solução ruim, né? Então existem 4 regras, essas 4 regras são bastante importantes. 4 regras para a gente saber se uma solução de exclusão mútua é uma solução boa ou uma solução ruim, tá? Uma solução que não atende. Então a solução ideal seria o quê? Uma solução que atenda os 4 requisitos, as 4 características aqui, regras, né, bem dizer, né, as 4 regras, de forma que então a gente possa dizer que essa solução de exclusão mútua é válida. Tá? Primeiro, 2 processos nunca podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas. Isso todo mundo sabe. Região crítica, só um por vez. Tá? O segundo processo, ele é posto para quê? Posto para dormir. Segundo, eu não faço suposições, eu não digo, olha, se for multicore, ele vai funcionar. Se for single core, ele não vai funcionar. Não posso fazer essas suposições. Se ele faz essas suposições, se uma solução só funciona para um single core ou multicore, ele não é considerado uma solução boa para ser considerada. Tá? Terceira regra. Um processo que está fora da região crítica, ela não pode bloquear um processo que queira entrar na região crítica. Vocês entenderam? Tá fora da região crítica, então ele não pode bloquear um outro processo que esteja o quê? Que esteja querendo entrar nessa região crítica. Tá? Ele só pode bloquear a entrada do processo na região crítica se ele mesmo já estiver lá. 2 não pode, mas se não tiver ninguém, um poderá entrar nessa região crítica. Quarto, um processo ele não pode sofrer o quê? Não pode sofrer o que a gente chama de inanição. Tá? Ou seja, uma hora ou outra, o processo deve entrar na sua região crítica. Tá? Bom, existem várias soluções de exclusão mútua. Uma delas é a espera ocupada, que a gente vai ver. Outras soluções seria de primitiva, de sleep, wake up. Sleep por quê? Eu tenho que pôr um processo para dormir. Terminou de sair da região crítica, concluiu a sua atividade na região crítica, acorda os outros processos e muitas vezes, tá, os outros processos estão o quê? Estão numa fila, ó. Tem uma fila para entrar onde? Tem uma fila para entrar na região crítica. Então, todos esses processos aqui, elas estão o quê? Elas estão em sleep. Então, se o processo, a região crítica é liberada, o que eu tenho que fazer? Se uma região crítica é liberada, eu tenho que selecionar um desses processos, uma dessas threads aí, para quê? Para entrar na região crítica. Então, tem essas primitivas do sleep wake up, tem os semáforos, como a gente vai ver, os monitores que são bastante utilizados, assim como a troca de mensagens. Tá? Nota que parece aqui tá uma situação, uma coisa teórica, mas isso aqui não é nada de teoria, né? Se vocês forem ver particularmente essa troca de mensagens, o computador 1, ela comunica com o computador 2, tá? Através de quê? Aqui eu tenho o quê? Um browser e aqui eu tenho um servidor web. Pessoal, o que eu quero mostrar aqui, que isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é internet. Isso aqui é cliente o quê? Cliente-servidor. Então, a troca de mensagens é explorada onde? É explorada na internet. Tá? A internet que inclui o seu celular, smartphone, o smartwatch, né? Assim como os browsers e os servidores web em desktops, né? E nos próprios servidores. Então, são conceitos bastante interessantes, uma vez que esses conceitos são utilizados bastante no cotidiano, tá? E no dia a dia. Tá? Bom, gente, com isso a gente conclui a aula de hoje. Tá? A gente falou
sobre a comunicação entre processos, os problemas que existem, tá? A gente conceituou condições de corrida, a gente conceituou o que seria uma exclusão mútua, assim como a gente falou também, tá, de regiões críticas, né? Então tudo isso foi o quê? Tudo isso foi posto no conceito aí de comunicação entre processos, tá? Continuo aqui no segundo capítulo, tá? Essa aula de hoje, tá? E nos próximos capítulos, como vocês já devem ter adivinhado, então a gente vai entrar onde? A gente vai entrar justamente nos tópicos para abordar cada um desses assuntos aqui, ó, tá? Então esses 5 assuntos aqui vão ser as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, muito obrigado pela atenção e espero vocês então para a próxima aula.